A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 20/7/1995. A simplicidade. A primazia de um homem que produz riquezas espirituais, por uma forma de exemplo, é mais forte do que aço, mais linda do que um diamante, porque esta fonte de energia, ela sai de mim, que sou filho de Deus, Pai de toda a natureza. A sua grandiosidade faz que no simples coração de um homem mostra como é grande o seu amor, porque em mim, meu filho, está toda a beleza que os olhos dos homens nunca viram como é que sou. Só os pequenos sinais é que eu permito sair de mim, para que todos meus filhos creiam que eu, Jesus, sou o seu Salvador. Eu me coloco dentro de um coração por inteiro da pessoa que me dá todo o espaço para eu usar como um instrumento meu. Assim estou fazendo de ti, Bento, meu filho. A tua simplicidade e dedicação faz que a minha luz cresça dia a dia. És a razão da minha existência, pela tua paciência que tem com as minhas coisas. Só eu sei o que tu és, meu filho. Gostaria que todos aqueles que querem se chegar a mim, que não tenham vergonha de ti. Se falhares, quando falas, não é erro que deves justificar. Pelo teu linguajar, e sim força de vontade de me agradar, pelo pouco que estudaste. Isso é que me faz um homem crescer na minha frente. Que não tem vergonha de falar em meu nome, busca de todo jeito de pôr toda a minha potencialidade dentro do coração de todas as pessoas. Faz que eu seja respeitado em todo sentido. É nisso que mais eu gosto. Não ligo se és bonito, fora ou sem beleza de uma fisionomia. A beleza para mim está no coração da pessoa, e não a posição em que ela vive. Isto eu falei a todos que me acompanhavam quando estava na terra. Todos aqueles que vier se exaltar serão humilhados, e todos aqueles que se humilharem diante de mim serão exaltados. Vejam, meus filhos, que sou superior a tudo, até o Satanás me obedece, mas, no entanto, eu me sinto mais feliz no meio da pobreza, sabendo que ali está um povo que precisa de um rei, para confortá-lo na doença e em todas as suas necessidades, porque os ricos e poderosos não ligam para os mais fracos. Com isto faz que o mundo se torne cada vez mais violento, tanto pela natureza como pelas mãos dos homens gananciosos. É por eles que vem a discórdia, a máfia, a estupidez de aproveitar da fraqueza das mocinhas sem defesa, oferecendo-lhes dinheiro para aproveitar do seu corpo. Isto está bem mais que Sodoma e Gomorra. As guerrilhas, os assaltos, a discórdia para tomar uma cadeira no Planalto é que produz esta violência. O meu caminho, que é todo de luz, onde só existe paz, amor e ternura, poucos querem andar por ele. Mas como tudo tem que se cumprir, vejo o fracasso de bilhões nestes últimos tempos. É como se estivesse morrendo 1000 pessoas por minuto, numa guerra sem fim. São almas que caem na mão do Satanás. Tudo isto por causa da fome do dinheiro e pelo prazer da carne. Gente adúltera, que não vê o cisco do seu olho, só enxerga do próximo. Pelo pouco que resta, ainda dos meus filhos digo, a hora é esta, de recolher o que é meu. Filhos queridos, não separem-se mais de mim. Ouçam este meu mensageiro, ele é autêntico, não é um homem comum. Onde ele estiver com a sua presença, eu, Jesus, estarei junto. Obrigado, meu filho querido, por tua dedicação, a minha fonte de energia cada vez aumentando mais no teu coração. Fique com a minha paz, Jesus. Antes de comentar sobre essa mensagem, desculpa que eu estou meio fanho, eu estou a semana toda gripado aí. Mas vamos lá. Essa canção que o Bruno cantou antes da mensagem,
pureza de uma alma. Uma música totalmente inspirada. Uma música tão simples, mas tão profunda, a qual eu tive o prazer de fazer o clipe dela. Para mim, se não é a melhor, é uma das melhores que do Profeta. Realmente a gente amadurece perdendo a beleza, mas Deus não deixa a gente na mão. A gente ganha sabedoria, experiência. A beleza se acaba. Muito linda essa canção. Não por acaso, a música sendo simples, a mensagem, o título da mensagem é A Simplicidade, de 95. Jesus aqui fala: a primazia de um homem que produz riqueza espirituais por uma forma de exemplo é mais forte do que o aço, mais linda do que um diamante. É o que a gente deve aprender, o que eu estou aprendendo. Algumas coisas não adianta falar. A gente fala, mas entra pelo um ouvido e sai no outro. Então eu estou procurando mudar a minha vida para que sirva alguma coisa de exemplo para alguém. Principalmente para os mais próximos, meus filhos, minha esposa, minha família, meus amigos. Não querendo me exaltar, mas buscando para mim mesmo melhoras no meu cotidiano. Quem sabe assim, em vez de ficar falando o dia todo, alguém vai reconhecer ou entender o meu comportamento. É o que Deus está falando aqui, não sou eu. A tua simplicidade e dedicação faz que a minha luz cresça dia a dia. És a razão da minha existência. Que frase poderosa, que gerou tanto conflito, tanta polêmica. Pela paciência que tens com as minhas coisas. Só eu sei quem tu és, meu filho. E realmente, nem o próprio pai sabia quem ele era. Ele cansou de falar isso no púlpito. Eu não sei quem eu sou. E Deus aqui afirma: só eu sei quem tu és, meu filho. Uma pessoa simples, sem estudo, despreparada. Talvez por isso os eclesiásticos não conseguem enxergar. Por quê? Por que eu não consigo enxergar? Por ser tão simples. Mas Deus é simples. A natureza é simples. A simplicidade da natureza, os elementos da natureza. Estava fazendo uma pesquisa. O fogo. O que significa o fogo? O que precisa para ter fogo? Oxigênio, calor e combustível. Tão pequeno, quando está numa vela, mas tão poderoso quando pega numa cidade, numa mata, destrói tudo. A água, elementos da água, H2O, tão essencial para a nossa vida, mas tão poderosa, que praticamente arrasou um estado do Rio Grande do Sul. A água, simples. O ar, tão simples que a gente nem sente, nem lembra que ele existe, mas extremamente necessário para a nossa vida. Deus não é diferente. Deus está a todo momento, a nosso acesso a todo segundo. Tão simples, mas muita gente não se atenta nesse pequeno detalhe. Não põe Deus acima de tudo. E esse profeta, Pedro II, que Deus está falando aqui, ele aprendeu ao longo da vida dele
que primeiro tinha que vir Deus, depois as coisas da terra. Mas isso ele nasceu sabendo? Não nasceu sabendo. Deus passou isso para ele. E as pessoas mais estudadas hoje, as pessoas que acham que têm o conhecimento de tudo, não querem aceitar. Um sacerdote, por exemplo, ele estuda filosofia, teologia. O que é isso? Filosofia. Abrange os problemas de tudo. Esse é o estudo da filosofia. Teologia abrange o estudo sobre Deus, sobre a fé de um cristão, sobre a crença. Talvez por isso tanta arrogância, que se acham sabedores de tudo. É esse o problema. É essa a dificuldade que eu vejo nessas pessoas que estudam e que não entendem que o Deus está no simples. Fiz uma pesquisa também de quantos santos foram perseguidos pela Igreja Católica. Segundo a pesquisa que eu fiz, mais de 10.000 foram perseguidos, foram martirizados. 10.000. E o nosso santo profeta Pedro II é apenas mais um. Ele não foi martirizado fisicamente, mas psicologicamente foi muito martirizado. Então, o apelo que a gente faz aqui, as mensagens que Deus fala, que Deus pede, que possamos ser um pouquinho mais humildes, um pouquinho mais simples, porque Deus gosta da simplicidade. E que possamos entender o que Deus realmente espera de todos nós. É isso que a gente tem que entender. Essa complexidade do homem, o homem dificulta tudo, torna tudo mais complicado. Começando pelas leis. Se a gente for prestar atenção nas leis de Deus, dois mandamentos, 2 leis resolveria o problema de todo o universo. Amar Ele sobre todas as coisas, primeiro, que realmente não dá para ser diferente, e amar o próximo como a ti mesmo. Acabaria todos os problemas. Todos. Não haveria mais assassinato, não haveria mais roubo, não haveria mais inveja, não haveria mais estupro, não haveria mais nada. Aborto, nada. Basta amar o próximo como a ti mesmo. Mas o homem, com a sua arrogância, com a sua sabedoria, cria mais de 1000 leis e nada funciona. O mundo continua numa bagunça só. Por quê? Porque não enxerga o simples. Não enxerga o que realmente tem que enxergar. Aquelas pessoas antepassadas que enxergaram a simplicidade de Deus se tornaram santas. Mas pela complexidade do homem, foram perseguidas e martirizadas. Foi isso que o nosso profeta passou. Era tão simples ter um pouquinho de humildade e escutar o que ele estava falando. Ler o que ele escreveu. Não foi ele. Foi Deus que passou por ele. Mas como é que tu prova isso, Alex? Que prova que eu posso ter sobre isso? Então, que prova que eu posso ter que a Bíblia é verdadeira? Se quem escreveu já não está mais entre nós. Se o papel aceita tudo. Não preciso ter prova, eu preciso ter humildade. É isso que a humanidade precisa, humildade, simplicidade em ver as coisas que estão na frente dos nossos olhos, ver as coisas de frente, olhando de frente, não olhando de lado. É simples assim. O pai, quando foi chamado em 72, ele também ficou em dúvida. Quem estava chamando?
Que voz era aquela? Isso faz parte. O ser humano é desconfiado. Isso faz parte da natureza dele. Mas se você não abrir o teu coração, não ter um pouquinho mais de humildade, você nunca vai baixar essa tua arrogância, essa tua páfia, e achar que é conhecedor das coisas. Isso serve para vocês eclesiásticos, vocês padres, bispos, não todos, é claro, mas aqueles que enxergaram a simplicidade das coisas, hoje são santos. É só buscar na história. Padre Pio, Padre Royce, como tantos outros. Porque eles buscaram realmente Deus na simplicidade, e não na sua arrogância, e não na sua empáfia de conhecimento. Então que a gente leia essa mensagem de 95, a simplicidade. Entenda que tudo é muito simples. Nós é que complicamos tudo. Deus está a todo momento na minha cabeça, perto de mim. É só eu não complicar e aceitar que Deus é simples e sempre procurou as pessoas mais simples na face da terra. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.